Gravação iniciada, presidente. Pois bem, voltamos à nossa sessão de julgamento. Vamos ao item 70 da pauta, relatoria do conselheiro Luciano, SG Indústria e Comércio. Luciano, um breve relato e o voto, por favor. Ok, presidente, o voto já está na base. Item 70, SG Indústria e Comércio Limitada. Trata-se de um recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ, que julgou pela improcedência e manteve o auto de infração contra o contribuinte e também dos responsáveis. O recurso voluntário ele foi interposto em conjunto, é um recurso apenas, mas ele foi interposto em conjunto pela SG, pela contribuinte, portanto, né, que se encontra em recuperação judicial, e também pelos responsáveis tributários, que são três. Vitória Alumínios Londrina, que também está em recuperação judicial, SG Alumínios Limitada, também em recuperação judicial, e Carlos Eduardo de Souza. O objeto da discussão se dá em relação ao auto de infração, emitido em virtude de omissão de receitas e pagamento sem causa ou de operações não comprovadas. Esse processo administrativo ele tem a ver com a chamada Operação Publicano, que foi uma operação deflagrada aqui no estado do Paraná, que ela tinha como objeto o exame e a fiscalização de infrações cometidas por pessoas e também por fiscais da Receita Estadual. Ela foi deflagrada há 4 anos atrás e, basicamente, e isso consta nos autos, inclusive, os fiscais, segundo a delação premiada do sócio, que é o Carlos Eduardo de Souza, os fiscais chegaram até ele, constataram que havia omissão, ou melhor, havia o não pagamento de tributos, portanto, não cumprimento de obrigações tributárias, e aí ofereceram benefícios a eles, e segundo ele aceitou o valor da tributação que ele devia pagar, o valor do tributo que ele devia pagar de 8 milhões, e aí ele pagou lá, deveria pagar um valor de 600 mil, só que o que aconteceu foi que todo mês, a partir do momento em que ele alega ter aceito esses benefícios, ele recebia notas frias. E aí ele inseria isso na contabilidade e, de certa forma, isso gerou efeito, não, de certa forma não, né? Isso gerou efeito não somente no âmbito tributário estadual, mas também federal. E aí foi emitido o auto de infração. Bom, foi apresentada a impugnação também por todos os contribuintes, aqui do contribuinte, a contribuinte e os responsáveis. Eles alegam, basicamente, e eles tratam isso na impugnação, foi sucinto, apesar do processo ser... Esse é um processo mais longo, ou mais volumosos que eu peguei. São 2 partes do processo, o processo principal e o anexo. O principal tem 15 mil páginas e o anexo tem 12 mil. E eles alegam basicamente o seguinte na impugnação: apenas eles questionam a sujeição passiva solidária do sócio, Carlos Eduardo Souza, e a aplicação da multa de ofício. A DRJ julgou pela improcedência, alegando que a responsabilidade do sócio ficou demonstrada no TBF, bem como no restante do processo, e a multa está amparada pela legislação, e além disso eles não teriam competência para analisar a questão de confisco e proporcionalidade. No recurso voluntário, foi apresentado os seguintes argumentos: não houve intimação da recorrente para se manifestar durante o procedimento de fiscalização, isso atentaria contra o contraditório da defesa. O auto de infração deve ser anulado, com base na súmula 473 do STF, haveria infração à segurança jurídica, houve presunção da infração, que é inadmissível, deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte, o sócio somente pode ser inserido como responsável quando descumprir os deveres de colaboração com a administração tributária, não poderia haver aplicação do artigo 135 do CTN por inadimplemento. Alguns dos motivos que justificariam a responsabilização do sócio estariam no artigo 50 do Código Civil, e a multa é desproporcional, exorbitante e confiscatória. Vamos para a tempestividade. O recurso é tempestivo e também atende os demais
requisitos. Portanto, conheço e posso apreciá-lo no mérito. Em relação ao contraditório para defesa, vício no auto de infração, perícia contábil e preclusão. A SG Indústria e Comércio, parágrafo 13. A SG Indústria e Comércio Limitada alega que não foi chamada a se manifestar durante o procedimento de levantamento de informações por parte da autoridade fiscal. Ou seja, enquanto várias empresas eram notificadas para se manifestar sobre seus negócios, como a citada recorrente, não foi ela chamada a se manifestar. Isso teve emanado efeito de viciar o auto de infração, pois a contribuinte não foi ouvida. Tal situação constituiria infração contraditória ampla defesa. Alega ainda a ausência de segurança jurídica, o que o AI pode ser e que o AI pode ser anulado pela própria autoridade fiscal nos termos da súmula 473 do STF. Por fim, diversas das operações não eram de responsabilidade da SG, assim, mas de outras empresas. Além disso, deveria ser aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte. Requer ainda a realização de perícia contábil. Em análise da impugnação, é possível perceber que nenhum desses argumentos foi nessa peça mencionada. Nenhum desses argumentos foram nessas peças mencionadas. Né? Ou seja, nenhum dos termos acima foi arguído ou questionado em sede de primeiro grau. Isto foi, inclusive, apontado com clareza no voto e na ementa do acordo da DRJ, folhas 14.729, 14.740 e 14.741. De acordo com o artigo 17 do Decreto 7.235/52, tal situação configura preclusão, caso em que os contribuintes não podem questionar tais matérias em sede de segundo grau. O CARF já se manifestou diversas vezes sobre o tema, como se percebe nas ementas abaixo transcritas. Assim, em virtude da preclusão, não devem tais matérias ser analisadas. Porém, em virtude de ser matéria de ordem pública, aborde-se a questão relacionada à alegação de infração ao princípio do contraditório e da defesa. Quanto a este ponto, não tem razão a contribuinte, pois não há previsão legal de que sobre os procedimentos relacionados à apuração dos fatos, deva a autoridade dar ciência ou intimar o contribuinte para que esse se manifeste sobre eles. Ademais, de acordo com o artigo 14 do Decreto 7.235/72, prevê que a fase litigiosa do procedimento se instaura com a impugnação da exigência, momento em que o sujeito passivo tem toda a liberdade de apresentar todos os seus argumentos, bem como as provas existentes e as quais intenta produzir. O próprio princípio da verdade material garante que a realidade dos fatos possa ser demonstrada em momento oportuno no processo administrativo fiscal. Desta feita, não se constata qualquer infração em citados princípios. Presidente, não sei se isso pode ser caracterizado como uma preliminar ou não. Precisa votar isso agora? Eu acho que não. Vamos continuar. Alguém tem dúvida do que ele está lendo aí? Você vai se confundir com o mérito. Pode ir em frente. Ok. Responsabilidade do artigo 135 do CTN. De acordo com o requerente Carlos Eduardo Souza, o sócio somente pode ser incluído como responsável quando descumprir os deveres próprios de colaboração com a administração tributária. Ademais, foi ele inserido sem qualquer processo administrativo que apurasse a responsabilidade, o que mitigou o direito de defesa. O inadimplemento da obrigação não tem como causa automática a inserção do sócio como responsável. Foi o que houve, segundo ele, né? A regra geral do direito é a divisão patrimonial, e o artigo 50 do Código Civil prevê causas que justificam a aplicação do artigo 135 do CTN. Por fim, seria aplicável a súmula 430 do STJ. Inicialmente, cumpre enfatizar que o artigo 135 do CTN prevê que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas em direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Do exame dos documentos nos autos, se percebe que o sócio-administrador Carlos Eduardo Souza efetuou delação premiada com o Ministério Público do Estado do Paraná, apresentando informações que pudessem conduzir investigação e, eventualmente, punições na denominada Operação Publicana, que investigou supostas fraudes cometidas por fiscais da Receita do Estado do Paraná.
Na delação, o sócio informa que teria sido extorquido e que, após efetuar o pagamento da parte do valor requerido, ele passou a receber notas fiscais falsas, as quais inseriu em sua contabilidade. O objetivo das notas era de tentar encobrir ou dissimular o não recolhimento de tributos. Isso pode ser constatado às folhas 51 e 53, que compõem o termo de declaração do Ministério Público Estadual, dado pelo próprio requerente. Disto se extrai que, ao utilizar as notas fiscais em sua contabilidade, o administrador, na situação prevista no 105 do CTN. Dessa feita, a responsabilização foi feita em conformidade com a legislação. Quanto à necessidade de procedimento específico, intimação ou ciência anterior à emissão do auto de infração, com a inserção do responsável, aplica-se ao mesmo argumento do tópico anterior. Não há previsão legal para tanto, e a defesa pode ser feita no bojo deste. Não se trata ainda de desconsideração de personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, mas sim de responsabilização. Situações essas diferentes e autônomas entre si. No caso da divisão patrimonial, o artigo 135 é do CTN, prevê a responsabilização pessoal. Portanto, dispondo que, neste caso, é tal divisão mitigada ou excluída. Não há de se aplicar ainda a súmula 430 do STJ, pois o presente caso não trata meramente de não pagamento de tributo, mas sim de infração à lei, no sentido criminal. Exorbitância desproporcional de caráter confiscatório. Os requerentes argumentam que a multa é desproporcional e exorbitante, bem como há caráter confiscatório. Então, a análise demandaria controle de constitucionalidade por parte desse pagamento, que é vedado pelo artigo 26A do Decreto 235 e pela súmula 2. Não devendo, portanto... Luciano caiu. Luciano. Luciano. Luciano? Vou mandar uma mensagem para ele no celular aí. Alguém manda, por favor. Voltou. Alô? Luciano, você tinha caído. Você ficou. Nossa, agora eu entendi o que o Pagano falou. Para mim, continua normal, eu fico vendo vocês, escutando e só... Não, tudo bem, mas foi coisa de 30 segundos. Pode continuar. Tá, multas de ofício qualificada e agravada. Vocês escutaram a parte da impossibilidade de análise da constitucionalidade. Parágrafo 26. A autoridade fiscal qualificou e agravou as multas de ofício, de forma que sua aplicação se deu no montante de 225% sobre o valor não recolhido. O fundamento e a motivação para tanto estão expressamente descritas no TVF, folhas 14.535. Texto que se transcreve abaixo. Vou ler aqui a parte. A multa de ofício qualificada, aplicável ao caso em tela, está prevista no parágrafo 1º, artigo 4º da Lei 8.218/91, no parágrafo 2º, a linha A do artigo 44 da Lei 9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de evidente intuito de fraude, definida nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 64. Já a falta de atendimento ou a apresentação de manifestações meramente prolatórias acerca das diversas intimações lavradas no curso do procedimento fiscal importará no agravo da multa de ofício para 225%, como previsto no artigo 959 do RIR 99. Apesar de não ter sido objeto de arguição pelos requerentes, entende-se tratar de questão de ordem pública, tendo em vista que existe a existência de súmulas do CARF sobre o assunto. São tais súmulas as número 96 e 133, cuja redação se transcreve abaixo. Transcrevi aqui a redação das súmulas. Tendo em vista que o motivo do agravamento da multa foi que o contribuinte não atendeu as intimações para esclarecimento ou entrega de documentos, bem como que tal não atendimento serviu para a presunção de omissão de receitas, entende-se que é o caso de aplicação dos dispositivos sumulares acima, de forma a excluir o agravamento, reduzindo as multas agravadas, ou melhor, as multas, né, ao valor de 150%. Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a aplicar as súmulas 96 e 133 do CAIF para reduzir as multas gravadas de 225% para 150%. Eu voto, presidente. Obrigado, Luciano. Marcos, você tinha levantado a mão aí ou me enganei aqui? Levantei. Bem, alguns pontos sobre a questão. Primeiro, Você levantou a mão no meio do que ele estava terminando. Eu achei que era para interromper alguma coisa, não era? Então não foi isso. Ele entrou nessa parte aí do item 27, 28 do voto. Aí eu já levantei para... Tá bom. Aqui, presidente, antes de abordar a questão de ordem pública, tá? Só para comentar com o relator, o auto de fração, tá? Ele foi feito no lucro real, não houve arbitramento, tá? Então, não há que se falar aqui, já de pronto, a súmula CARF 96, tá? A súmula CARF 133, tá bem? Não houve aqui presunções legais, tá? Também. Então, não houve presunção. O que houve aqui foi, se nós olharmos o TVF, aqui também o relator, quando coloca ali a motivação do agravamento, tá? Que é a parte que ele está dando provimento por de ofício, eu ainda não abordei a questão suscitada de ofício, ele também aborda, então eu entendo que as duas súmulas aqui não são aplicáveis ao caso, tá? Foi omissão de receita direta e foi mantido no lucro real. Então, não há que se aplicar nenhuma das duas súmulas ao caso, tá? Por isso que o fiscal agravou. E quem olhar o TVF, tá? O relator ali cita só o ponto lá do agravamento, onde justifica o agravamento, mas se olharmos o TVF, que tem 95 folhas, houve um processo, que ele comentou aí no voto dele, de diligência bem profundo. Circularizou várias e várias empresas, o contribuinte, a priori, não facilitou, tá? Eu não deu tempo aqui de ver todos os detalhes do TVF, mas houve um processo bem extenso de circularização para confirmar essa omissão de receita, ou seja, a circularização foi em terceiros, tá? Então, nesse caso concreto aqui, houve um trabalho muito maior, muito mais agravado, usando a própria palavra, por conta de não facilitação da situação do contribuinte, o que estava sendo fiscalizado. A questão aqui da multa agravada, tá? Essa multa agravada, ela é um pouco mitigada na primeira sessão. Na segunda e na terceira, ela é aplicada de acordo com a lei, tá? Eu realmente até já tive esse problema, muitas vezes, de reflexão sobre essa questão, mas da primeira sessão, na Câmara Superior, tá? Ela é um pouco mitigada. Tem que mostrar que... Tem um voto até do Rafael, ele comenta isso, tem que mostrar que o fiscal teve um trabalho extra e não para fazer a infração. Mas se nós olharmos a redação da lei, ela é bem clara. Os percentuais de multa que se refere ao inciso 1 do caput e do parágrafo 1º desse artigo 44 da 9430, ele fala assim, os percentuais que refere serão aumentados de metade no caso de não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado de estimação para prestar esclarecimentos. Aqui isso está demonstrado no TVF, várias situações, apresentar arquivos ou apresentar documentação técnica, tal. O fato é, o contribuinte não prestou devidos esclarecimentos, o fiscal teve que fazer todo um trabalho de escolarização muito amplo, várias e várias empresas circularizadas, várias e várias intimações por circularizados, para comprovar a omissão de receita direta. Ele não teve presunção, não fez arbitramento, tá? Então não se aplica as súmulas CARF 96, 133 para eximir o agravamento, nenhuma das duas, tá? E teve uma trabalheira com essa circularização para comprovar a omissão de receitas. Então eu estou só focando aqui na questão material do agravamento. Agora vamos para a parte processual. Salvo engano, pelo que eu vi aqui, o relator pode confirmar ou não, essa matéria já estaria preclusa também, tá? Ele nem suscitou
nenhuma defesa no agravamento na fase de impugnação. Então, essa matéria, em tese, já teria preclusa na fase de recursal na segunda instância administrativa. Então, e a princípio, ele nem se defendeu também na peça recursal, ou seja, nem se defendeu na impugnação e nem na fase. Aí o relator traz essa discussão, mas eu vou reconhecer que é matéria de ofício. De ofício. Olha, eu estava pesquisando aqui rapidamente, tá? O que é matéria de ofício? Tem aquelas consabidas, clássicas, e tem outras que ficam, a questão de nulidade. Marco, não é de ofício, é de ordem pública que ele citou. De ordem pública, desculpa, troquei a palavra. De ordem pública. Obrigado pela colaboração, presidente. Eu apenas troquei a palavra, desculpe. Matéria de ordem pública. Eu estava olhando aqui, até abri o CPC para dar uma olhada, os artigos. Há muita discussão da extensão do que é matéria de ordem pública, tá? Eu até fico constrangido de comentar isso perto de alguns conselheiros aí bem processualistas, que eu respeito, eu sempre quero tirar dúvida, eu entro em contato, que sabe mais ou menos o que eu estou mencionando. Mas há muita discussão da extensão do que é ordem pública, tá? E o próprio CPC também, ele não deixa muito claro isso. Então, ele envolve questões que a gente sabe, aquelas matérias de ordem pública bem evidentes, né? Decadência, prescrição, que não se aplica tanto no processo administrativo, a questão de nulidades latentes, e etc. E também tem uma discussão se dá para declarar matéria de ordem pública se a matéria não está mais em discussão, em litígio. Tá? E aqui, por exemplo, essa matéria não está mais em litígio, porque o contribuinte nem se defendeu, já estaria preclusa, tá? Na primeira instância. Então, tem além de... A gente vai estar discutindo qual é a amplitude de matéria de ordem pública, tá? Então, eu entendo aqui que há motivos mais do que latentes nos autos, tá? Para o agravamento e também as súmulas suscitadas pelo nobre relator não são aplicáveis ao caso. E também não cabe aqui, eu acho que a matéria aqui já é de ordem pública, eu acho que há uma extensão que extravasa o que realmente se quer nessa questão. Tá? Eu teria que estudar um pouco mais sobre as matérias, mas eu abri aqui rapidamente, comecei a dar uma olhada em artigos da matéria e dei uma olhada no CPC, e tem que ser aquelas coisas assim, eu entendo, tem que ser aquelas coisas muito latentes. Não é o caso nos autos. Tá? Então, nesse ponto, eu queria suscitar essa questão, presidente. Perfeito, Marco. Luciano ia perguntar, mas você pediu a palavra, então vou perguntar, você depois coloca o que você ia dizer. Esse caso que o Marco levantou, eu não vi o processo aqui, né? Eles estão no lucro real. Quem é que fez essa arguição? O presidente está bem baixo. Quem é que fez essa arguição de lucro arbitrado aí? Se o Marco disse que foi lucro real. Onde você viu isso ou o contribuinte que trouxe essa informação no recurso dele? Não, presidente, eu que fiz a análise e eu já vou me manifestar sobre isso. Acho que tem o Iagro para falar e a Júlia antes. O senhor quer que eu fale já ou não? Tudo bem, mas não, só dá essa posição, depois os dois falam, porque é uma matéria interessante. Eu não estou nem entrando no aspecto do agravamento da multa, eu quero saber o lançamento, é lucro real ou arbitrado? Eu estava na cabeça que era arbitrada. Depois eu fui conferir aqui, eu creio que houve um equívoco mesmo, presidente. Perfeito, então vou ouvir a Júlia e o Iago, depois você completa. Iago, Júnior, quem vai falar primeiro? Bom, antes, deixa eu só esclarecer aqui uma coisa. O contribuinte, ele impugnou a matéria, multa, ainda que seja por fundamentos, tipo inconstitucionalidade, mas essa matéria, multa, foi impugnada, certo? Luciano? Foi. Então, ou seja, houve a impugnação da matéria, multa, sim, por outro fundamento. Sim. Inconstitucionalidade e etc. Tá? Então, nesse caso, eu adoto uma decisão, é até uma decisão antiga, da Câmara Superior, onde ela faz a diferença entre matéria impugnada para efeito de preclusão, tá? E fundamento. Então, a emenda é interessante. Processo administrativo, fiscal, preclusão, matéria impugnada. A preclusão de que trata o artigo 17 do Decreto 70.235
deverá ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixe de contestar a própria tributação, ou melhor, infração, em impugnação, e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário, voluntário. Matéria não impugnada significa, em outros termos, exigência/infração não contestada, e é apenas essa falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrário senso, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso, no qual devem ser apreciados todos os fundamentos apresentados pelo contribuinte em quaisquer instâncias. Bom, então, primeiro caso, eu acho que como a matéria multa, ainda que sob fundamentos distintos, foi impugnada pelo contribuinte, eu entendo que nesse caso aqui não existe preclusão. Mas, quanto ao mérito, eu concordo com o conselheiro Marco Rogério. Acho que não seria o caso, me parece que não seria o caso de aplicação de nenhuma das duas súmulas invocadas pelo relator, embora eu entenda que não se trata, nem se precisaria dizer que entrar nessa discussão complexa, o que é matéria de ordem pública e o que não é. Por quê? Porque a matéria foi questionada, embora sob fundamentos distintos. Obrigado, Júnior. Iágaro. Iágaro, tinha microfone. Está sem microfone, Iágaro. Iágaro. Iágaro não está nos ouvindo. Você está sem microfone. Não. Acho que o Iágaro saiu, hein? O Iágaro. Ele caiu. Ele vai voltar. Espera aí, só um minutinho. E agora, estão me ouvindo? Agora sim, começa tudo de novo, porque nós não ouvimos nada. Não, eu acho que aconteceu o que aconteceu com o Luciano. Eu comecei a falar aqui, estava vendo vocês e o microfone ligado e vocês não me ouviram. Antes de mais nada, para a Júlia, eu queria saber qual era o número do acórdão que ela mencionou. Sem microfone também, Júnior. Tá, eu vou pegar aqui agora. O acórdão é 9101 000 514. Graças. Não, presidente, era o então conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho. O Guidoni, né? Tá. Eu ia reforçar essa questão que o Marco, o conselheiro Marco trouxe, né? Que de não ser aplicada as duas súmulas trazidas pelo Luciano. Antes de mais nada, Luciano, o voto ficou muito bem estruturado, é fácil de compreender o voto. E, primeiro, porque a 96 ela não se aplicaria, no caso, né? E também a 133, ela fala quando... Não me parece que é o caso aqui. Aqui, o contribuinte, o sujeito passivo, ele, em todo momento, ele dificultou o trabalho, entendeu? Assim, o resultado final da autuação só foi, e o conhecimento da matéria tributária só foi possível através de um extenso trabalho de diligência junto a terceiros. Não houve em nenhum momento, a todo instante, o contribuinte buscou retardar ou dificultar o trabalho para que fosse identificada a real matéria tributária. E o próprio termo de verificação fiscal, com 95 páginas, ele historia isso de uma forma muito detalhada sobre todo esse trabalho que foi feito pela autoridade fiscal. Então, nesse caso, eu concordo com o voto, mas nesse aspecto da multa, e já agradecendo aqui a aula da Júnia, eu entendo que eu achava, Júnia, que havia preclusão realmente. Penso que nesse caso aqui ainda assim houve razão suficiente para o agravamento da multa. Tá? Então, essa é só a minha manifestação, presidente. Obrigado, Iágaro. Alguém mais quer se manifestar? Senão eu vou passar para o Luciano
fazer as colocações finais dele. Luciano? Presidente, vamos lá. São duas questões que foram levantadas, então. A primeira diz respeito à matéria de ordem pública e a segunda diz respeito ao agravamento da multa. Quanto à matéria de ordem pública, eu vejo que não há necessidade, inclusive, Júlia, de a gente se ater a essa questão de interpretação literal, extensiva ou não. Eu vejo que questões em matéria de ordem pública elas são inerentes ao próprio Estado de Direito. Por exemplo, a possibilidade de defesa do sujeito, ou até situações objetivas de erro, né? Digamos que o sujeito, sei lá, foi autuado por imposto sobre a renda e seria outro tributo, ou falta de competência. E dentre essas questões, e eu não vou esclarecer todas exaustivamente, porque eu nunca me preocupei em listá-las, o que seria até um objeto de uma pesquisa científica para isso, né? Mas dentre elas estão as situações em que nós, como julgadores, somos obrigados a aplicar determinadas situações, que é o caso das súmulas. Então, se eu vir algum caso em que haja a aplicação da súmula, independente do contribuinte ter aplicado ou não, ter levantado sequer a matéria, vamos imaginar aquelas situações lá, onde a aplicação do juros Selic, né? E aí o fiscal não aplicou, ou vice-versa também, alguma coisa relativa, talvez o exemplo não tenha sido o melhor, mas enfim, aplicação da multa lá, né, com base no 44 pontos das multas. O contribuinte não falou absolutamente nada e nem sequer falou sobre multa. Se eu prestar atenção em relação a isso, é questão de ordem pública, eu sou obrigado a aplicar, eu não tenho saída. Isso. Então, ao meu ver, esse tipo de situação constitui-se matéria de ordem pública. Agora, em relação ao segundo problema, qual foi ele? Eu entendi que tinha havido presunção e apliquei a súmula 96 errado também. Não houve presunção, como bem o Marco falou. Efetivamente, foi um trabalho de levantamento de notas fiscais. Isso está, inclusive, previsto aqui na folhas 14.458 do TVF, uma parte delas, e ele indica quais são as notas fiscais em relação a tarugo de alumínio, né, que é a mercadoria, que teriam problemas, né, alguns deles. E ele faz isso ao longo. Então, foi um equívoco, eu errei nessa questão, presidente, e eu proponho retirar essa parte da multa de ofício qualificada e agravada, porque, em que pese ser uma questão relacionada à matéria de ordem pública e à aplicação de súmula, a súmula não se aplica ao caso. Então, eu proponho e mudo meu voto para negar provimento, né? Porque, afinal de contas, essa questão não foi sequer levantada pelos recorrentes, tá. E gostaria de, ao final, também pedir as minhas excusas aqui aos meus colegas pelo equipe. Isso não é problema, isso acontece, só você tem que retificar seu voto, né, justamente porque fala no começo de arbitrado, então tem que acertar tudo isso aí, tudo bem. Agora, só uma pergunta, Luciano, não tinha também discussão aqui de responsabilidade? Do 135? Eu trabalhei aqui, ó, a partir do parágrafo 18, o item 6. Então, mas você fala aqui, né, olha aqui, eu estou lendo aqui seu voto, mas você fala aqui no item 20, no 22, deixa eu ver aqui. Até 21. Disto se extrai que, ao utilizar essas notas fiscais inidôneas em sua contabilidade, o administrador agiu com excesso de poder ou infração à lei, incidindo assim na situação prevista no 135. Desta feita, a responsabilização foi feita em conformidade com a legislação, ou seja, você manteve a responsabilização? Sim. Tá. Não, é que você não citou no final do seu voto, agora você vai mudar nesse final, mas eu acho que seria interessante você colocar nessa conclusão que você está negando provimento, tal. Não... Tá bom. Senão eu fiquei estranho, fiquei procurando a responsabilização que foi tratada aqui, não vi, falei, onde está isso aqui? Então, acho que é importante não, eu posso colocar na conclusão, o senhor fala, né? Na hora que fechar lá, nega o provimento e mantém a responsabilização da pessoa X, né, de acordo com o artigo 135, acho que é importante até para a execução do acordo. Tá bom. É que eu tinha pensado, quando eu
coloco nego o provimento, significa que a aplicação vai ser a do DRJ, automaticamente, né? Ou seja, Mas aqui, mas você estava dando provimento parcial, né? Isso. Mas daí eu só alterei a questão das multas, mas eu posso colocar, né? Eu acho que seria interessante, porque na execução do acordo fica melhor, inclusive aqui para a hora de fazer o dispositivo aqui na ata, na pauta, né, depois vai virar uma ata, para que fique bem claro que há uma responsabilização e quem é a pessoa que foi imputada. Né? Então, é somente uma pessoa aqui no caso? Eles questionaram a responsabilização de uma pessoa. São 3 responsáveis, mas eles só levantaram a questão em relação ao sócio majoritário. Carlos Eduardo de Souza. Era o Carlos Eduardo de Souza. Isso. Somente isso foi levantado. Ele foi responsabilizado, os demais também, ou apenas ele? Os demais também. Só que assim, não há, nessa questão, eles nem sequer levantam na defesa os outros. Tá, entendi. Então você faz o seguinte, para fechar o voto, aí você disse que nega provimento, do jeito que você disse, nem toca no assunto da súmula, né, e disse que mantém, inclusive, a responsabilização dos solidários, sem dizer quem são as pessoas, tá bom? Isso. Na verdade, eu vou tirar todo esse item 8, eu vou tirar, e aí eu vou mudar a conclusão para negar provimento, mantendo, inclusive, a responsabilização dos demais sócios, né? Perfeito. Em relação... Perfeito, Luciano, perfeito, tá ótimo. De acordo, pessoal? Todos de acordo? Com a posição do Luciano agora, então, ele está negando o provimento completamente, inclusive, automaticamente mantendo a sujeição. Todos conforme? Se alguém mais quer se manifestar? Tudo bem. Então, julgamento encerrado. Luciano, só corrige isso aí, depois você me passa novamente esse voto, porque eu posso fazer a anotação aqui na... Eu vou tirar já da pasta T e já coloco depois. Agora é 71, né, presidente? 71 é um processo que dá para fazer em 15 minutos, por causa do almoço do Marco Antônio? Não, presidente. Então, não. Um pouquinho mais, eu acho. Não, vamos deixar. Vamos partir para um outro aqui. Se dá tempo de fazer. O Marco, tem um 76 da sua relatoria. Dá para fazer isso? Parece ser tranquilo. Acho que o meu é tranquilo, presidente, mas enfim. Tem certeza? Então vamos fazer. Não sei o que está na sequência aí. O 72? 72, item 72, ClearTech, relatoria da Júlia. Seguinte, esse processo tem relação com aquele número 3 da pauta, que nós já julgamos, e onde se discutia a compensação, e a decisão final foi por baixar em diligência diante da documentação que tinha sido trazida pelo contribuinte. Esse processo aqui é daquela multa isolada de 50%, tá? Pela homologação. Quando a recorrente, né, a impugnante, a atual recorrente fez a impugnação, ela simplesmente falou o seguinte: olha, essa matéria está no STF, tá? E, portanto, deveria sobrestar. Só que, na verdade, deveria sobrestar não porque a matéria está no STF, porque isso já não é mais um impedimento do caso, mas deveria sobrestar, e aí ela alega isso em recurso, por causa do parágrafo 17 do artigo 74 da 9.430. E aí, o que eu estou colocando, eu coloco aí no voto, não vou ficar lendo, mas vocês podem ver, e aí eu coloquei, todos os 2 processos foram distribuídos para mim, né? Portanto, esse processo é onde você discute se a compensação foi feita mesmo, se era legítima ou não, nós baixamos em diligência, que é o número 3. E aí, por consequência, eu estou usando aqui, inclusive, o parágrafo 18º, fala, olha, no caso de apresentação de manifestação de conformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o parágrafo 17. Aí eu junto aí o andamento, até aí mostrando que tinha sido distribuído para mim. Nesse ponto, entendo correta a alegação da recorrente, pois decisão administrativa não homologou a compensação, ainda não é definitiva, e por isso, e com isso, é possível afirmar que não ocorreu o fato gerador para o lançamento da multa, o que somente se concretizará se for mantida a não homologação da compensação após o encerramento da discussão na esfera administrativa. Aí eu cito o artigo 313, né, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Cito também o regimento interno do
CARF, lá no parágrafo 5º. E, por fim, eu concluo que, sendo assim, voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que se proceda a vinculação dos autos àquele, né, que eu vou falar lá, e ao sobrestamento do julgamento do processo, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal de final 2013-91. Bom, deixa eu tentar fazer um resumo. Esse processo de multa e a compensação está sendo analisada em outro. Eu já tive um caso desse, um ou dois casos. Isso. E a compensação que está sendo analisada no outro, que é aquele de número 3 que nós julgamos ontem, nós baixamos ele em diligência. Então, esse aqui você está sobrestando. Estou sobrestando até que o outro seja julgado. Ok? Alguma dúvida, gente? É porque a multa lá está dependendo de confirmar. A multa não, a compensação está dependendo de ser verificada corretamente. Se for, a homologação for deferida lá, não tem essa multa, não vai ter multa. O meu entendimento é o da Júlia também, pelo jeito. Necessariamente não é talvez não seja de todos. Nesse momento, o entendimento da relatora é apenas sobrestar. A gente tem uma discussão sempre, até porque o próprio inciso 18 lá, que é da multa por compensação não homologada, estabelece isso. O inciso 18 da lei lá, ele cria essa condicionante. A multa, ela pode ser autuado, e se caso o processo principal entrar em litígio, tem que aguardar a decisão dele. A gente pode até, se quiser, a gente já teve as duas decisões da turma, pode até julgar o processo da multa, mas a execução dele só vai ser quando se resolver em definitivo o processo administrativo, podendo ser cancelado, o processo principal, podendo ser cancelado. Ou mandar sobrestar e apiançar, que nem a Julieta está fazendo agora. A gente já teve essas duas decisões da turma, sem problema. Mais ou menos, porque quando eu fiz uma conversão de diligência aqui, eu fui por maioria, não foi por unanimidade, não. Inclusive, Vossa Excelência votou contra. Unanimidade. Aquele processo principal já estava transitado. E o contribuinte ganhou. Oi? O contribuinte tinha vencido o processo. Então, a homologação foi deferida. Como é que a multa poderia ser mantida? Não, mas o seu processo que o senhor está falando, ele não foi homologado. Não, o processo estava lá, justamente nesse sentido, tinha que verificar, porque o contribuinte alegava que tinha sido deferido, não tinha mais, a compensação tinha sido homologada, como é que pode ter uma multa se a compensação for homologada? Esse é o ponto que suscitou tudo agora. O que você está dizendo agora, Marco, é o seguinte: houve uma manifestação, uma modificação na legislação, que o processo tem que vir vinculado, se o contribuinte contestar um, automaticamente está contestado o outro, está impugnado o outro. Esse é o caso aqui que está falando. Naquele caso meu não existia isso ainda na época, agora é que está começando a aparecer. E geralmente vem em apenso, eu não sei nem por que não veio agora também. No caso, eu não sei qual exatamente o processo que o senhor está citando, presidente. Eu me lembro de um caso que a gente discutiu que o senhor baixou de diligência a discussão da multa porque a compensação não foi homologada porque não foi nem aceita, nem admitida a pedido de compensação. Agora, se é outro processo, eu não me lembro os detalhes. Tudo bem, mas está correto. A forma é essa, mesmo tem que sobrestar porque tem que verificar, né? O resumo é o seguinte: a multa é decorrente de uma homologação que não teria sido aceita, né? E aí tem uma multa, se não foi declarada no caso. Agora, reviram isso aí, não pode ter multa. Né? O próprio inciso que traz essa multa, ele condiciona a execução dela à transitividade do processo principal, o próprio inciso. Exatamente. Okay. Então, sobrestado o julgamento, ninguém tem dúvida. Vamos encerrar, então. Marcos, quer fazer esse seu aí? É facinho? Dá para fazer em 5 minutos? Os meus dois processos, os 76 e 78, ele tem duas matérias que pode dar discussão. Eu acabei de dar uma olhada. E não são processos pontuais. Então vamos deixar. Vamos parar por aqui, a gente volta às 14h20. Ok? Que eu conversei com o Luiz Augusto aqui, mais ou menos o tempo que a Carmen provavelmente esteja liberada de fazer a suplência dela naquela turma. Tá bom? Então vamos encerrando. Marco Antônio, encerramos.